Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente bate um papo com o deputado estadual pelo Partido Novo, Guilherme da Cunha, coordenador da Frente Parlamentar pela Desburocratização na Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta no Café com Política, conversando com vocês. Bom dia, deputado. Prazer é nosso de recebê-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Deputado, para a gente começar o nosso bate-papo, nós vimos ontem o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciar um novo fechamento do comércio, né? E vi alguns parlamentares do Partido Novo na capital mineira, inclusive a Marcela Trópia, que é bem próxima do senhor, fazer críticas a essa decisão do prefeito Alexandre Calil. Vi outros representantes do seu partido fazerem críticas também a essa decisão que foi tomada ontem pelo prefeito de Belo Horizonte, anunciada por ele. O que o senhor pensa dessa decisão que foi tomada? Rodrigo, eu concordo com a manifestação que é da bancada do Novo na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, liderado pela Marcela, que basicamente critica a falta de transparência dos dados da prefeitura num ponto essencial para a tomada de decisões, que é a disponibilidade de leitos do SUS para a Covid em Belo Horizonte. Esse número caiu nos últimos meses, sendo que a gente teve o retorno da pandemia. A boa gestão indicaria que a gente mantivesse ou ampliasse o número de leitos se preparando para essa segunda leva da doença, que está impactando de maneira severa a vida das pessoas. E, pelo contrário, o prefeito reduziu a disponibilidade de leitos Covid na capital, deixando a população desassistida no momento em que é absolutamente necessário. O resultado acaba que cai no colo justamente do empreendedor e também do trabalhador belo-horizontino, com esse novo fechamento de atividades que vai colocar vários empreendedores com risco de quebrar e vários empregados com risco de desemprego. É uma conta muito amarga para a população, com uma prefeitura que teve tempo de se preparar para poder suportar essa segunda leva e sequer conseguiu manter a estrutura existente no atendimento da primeira leva. Essa estrutura encolheu. Isso é lamentável e a gente não deveria estar passando por isso de novo. Deputado, antes mesmo de entrar dentro de projetos e dentro de trabalhos na comissão, né, da Frente Parlamentar de Desburocratização na Assembleia, só saber do senhor, já que a gente está falando sobre Covid-19, o governador, a Secretaria de Saúde do Estado também anunciou que já está distribuindo, né, seringas, agulhas para o interior do Estado. O Estado, na concepção do senhor, o senhor que já foi vice-líder do governador na Assembleia, está preparado para iniciar essa vacinação? O senhor está com perspectivas positivas aí em relação a isso? Toda a parte logística para vacinação, Adriana, o Estado já fez, né? O governador, ele planejou à frente, não está passando a mesma dificuldade que o governo federal, que não conseguiu adquirir seringas, porque deixou para adquirir de última hora. O governo do Estado se antecipou a essa demanda, já sabendo que seria necessário, já tem a aquisição dessas seringas e agora está fazendo a distribuição. Além das seringas, adquiriu também os freezers, né, para poder acondicionar a vacina, que exige armazenagem a baixas temperaturas. O que falta para a gente, de fato, a vacina, né? Minas Gerais, infelizmente, não tem recursos para adquirir a vacina sem a ajuda do governo federal. O estimado seria algo próximo a 2 bilhões de reais, se não estou equivocado, e a gente não está conseguindo nem pagar o servidor em dia. Então, é uma situação muito triste que a gente enfrenta, que vai exigir do governador, além desse planejamento que ele já soube fazer na parte logística, também uma boa articulação para garantir a vinda dessas vacinas para Minas Gerais, assim que o governo federal tiver condição de adquiri-las, ou, na impossibilidade do governo federal adquirir, uma criatividade, diria, além da imaginável, para poder conseguir fazer caber essa conta dentro das nossas já mais do que quebradas finanças públicas. Mas eu confio muito no governador para isso. Se há uma pessoa no Brasil que tem demonstrado criatividade, organização e eficiência no combate à pandemia, é o governador do estado, Romeu Zema, e Minas Gerais, não à toa, tem os melhores índices do Brasil no enfrentamento da doença, com a menor taxa de mortos por habitante de todo o país. A gente está conversando com o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, ele que é coordenador
da Frente Parlamentar pela Desburocratização na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós sabemos, deputado, que essa é uma bandeira do senhor, que o senhor vem defendendo, passou a defender com mais ênfase depois que deixou a vice-liderança do governo na Assembleia, porque isso lhe deu mais tempo para tocar as suas próprias pautas. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso. E eu pergunto para o senhor, quais são as perspectivas dessa frente parlamentar para o ano de 2021? A gente até conversou recentemente aqui no Café com Política mesmo, com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o Fernando Passalho, que também bateu muito na tecla da desburocratização para os investimentos aqui no estado. A frente parlamentar passa por aí também? Com toda certeza, Rodrigo. Primeiro de tudo, mandar um abraço ao Fernando Passalho, nosso secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, é um cara fantástico. Tem sido um grande parceiro, não apenas da Frente Parlamentar pela Desburocratização, mas do povo mineiro na atração de investimentos e na simplificação do ambiente de negócio. Rodrigo, a gente precisa fazer com que seja simples alguém investir em Minas Gerais. E quando eu digo alguém investir, eu não estou nem falando de trazer uma mega empresa, uma Amazon, um Mercado Livre. É muito bom quando isso acontece, é claro. Mas eu digo do próprio cidadão mineiro, que não tem condição de contratar advogado especializado, que não tem condição de contratar contador especializado e vai ter que enfrentar a burocracia sozinho, na marra. Esse cidadão mineiro é que a gente tem que facilitar a vida para que ele saia da informalidade, para que ele pare de ter medo do fiscal, para que ele possa trabalhar com liberdade e ficar com os frutos do seu trabalho. Então, a gente precisa que o ambiente de negócio seja tão simples a ponto dessa média do microempreendedor brasileiro ser capaz de navegar com facilidade nesse ambiente em Minas Gerais. E qual que é a média desse empreendedor brasileiro? É bom que fique claro. Rodrigo, mais da metade não tem nenhum ensino fundamental completo. A gente está falando de uma galera que precisa empreender para colocar comida dentro de casa. Quando fala do empreendedor, normalmente pensa lá no grande empresário, às vezes no jovem da startup. A grande maioria dos empreendedores brasileiros são pessoas que estão por necessidade, tendo que dar um jeito de colocar comida dentro de casa. E essas pessoas enfrentam uma burocracia terrível, papelada, carimbo, fiscal, e acabam não conseguindo trabalhar em paz, não conseguindo ficar com os frutos do seu esforço, e a gente tem que viabilizar isso. Da Frente Parlamentar para a Desburocratização, a gente tem já no forno, para sair, projeto que vai tratar sobre as hipóteses em que o Estado pode fazer acordo judicial com pessoas que ele está demandando ali na justiça, para desafogar o judiciário, para agilizar a solução de conflitos, para acabar com esses processos que demoram 8 anos, 10 anos aqui em Minas Gerais contra o Estado. E outra questão também muito relevante, a gente está buscando simplificar o procedimento de inspeção sanitária, para que a gente tenha, especialmente aqueles produtores artesanais de queijos, de embutidos, né, de geleias, que essas pessoas possam ter mais facilidade na hora de legalizar o seu negócio, de trazer inspeção sanitária para o seu negócio e de poder vender com nota fiscal para a grande rede de supermercado. Né, tirar essas pessoas ali quase de uma condenação à informalidade por conta da longa fila da inspeção sanitária em Minas Gerais. A gente está buscando simplificar isso, são 2 prioridades que a gente tem. E além delas, aí é uma prioridade pessoal minha, eu não posso falar em nome de todos os parlamentares à frente nesse sentido, é a gente trazer liberdade para o setor de transportes em Minas Gerais. Já está passando da hora de fazer isso, já apresentei projetos de lei nesse sentido e acredito que a gente tem a possibilidade até de trazer resultados concretos, né, para essa liberdade nos transportes, antes mesmo da aprovação do projeto de lei, com uma boa conversa, uma boa articulação com o Poder Executivo, que é hoje quem é responsável pela regulamentação da atividade. De que forma, então, desburocratizar esse setor, por exemplo, de transporte de passageiros, de fretamento, deputado, de forma a trazer mais segurança também para quem depende desse tipo de transporte? Porque a gente sabe, né, que muitas acabam entrando na informalidade, colocando em risco até mesmo a população que, dependendo de transporte para chegar em outra cidade, às vezes em Belo Horizonte, saindo da região metropolitana, acaba aderindo a um transporte que não tem a segurança ali certificada, garantida, enfim. Como é que a gente pode organizar, ou é possível organizar esse setor para que haja benefícios para ambas as partes? Adriana, a ideia da liberdade no setor é justamente para trazer mais segurança para o passageiro, acima de tudo. Hoje a gente tem uma situação em que o passageiro, ele ou vai pegar o ônibus da rodoviária, que muitas vezes não tem no horário que ele precisa, muitas vezes não tem para a cidade que ele precisa, ou na maior parte das vezes não tem um preço que caiba no bolso dele,
ou ele é forçado a ir para o clandestino. Eu sei que você evitou a palavra, mas eu uso sem pudor. Ele é forçado a ir para o clandestino. Por quê? Existe todo um setor de frete que poderia atender essa pessoa e hoje não pode por conta das regras, por conta da burocracia, né? E são todas elas empresas legalizadas, são empresas que têm inspeção de segurança nos seus veículos, são empresas que têm seus motoristas devidamente cadastrados e todos eles devidamente habilitados. São empresas seguras, mas hoje a burocracia impede que o cidadão que deseja viajar possa contratar uma dessas empresas e acaba forçando que ele vá para a rodoviária para o clandestino. Muitas vezes vai para o clandestino correndo risco de vida. A gente não quer isso. A gente quer que esse cidadão possa viajar com quem está inspecionado e garantido na sua segurança, como as empresas de frete estão. Mas para isso a gente precisa mudar algumas regras, Adriano, que não fazem o menor sentido. Hoje, para um cidadão contratar um frete, ele precisa contratar a ida e a volta. Ele não pode contratar só a viagem de ida. E pior, tem que ser o mesmo grupo de pessoas contratando a ida e a volta. Não basta eu já querer contratar a ida e a volta. Eu tenho que combinar com todas as outras pessoas do ônibus de irem e voltarem no mesmo dia. Isso não faz o menor sentido no quesito de segurança. Isso serve só para proteger artificialmente o mercado das empresas de ônibus lá da rodoviária. É uma barreira de mercado para criar ali reserva para eles, para ter mais passageiro, para ter mais lucro. E com isso prejudica quem? Primeiro de tudo o passageiro, né, que ele perde uma opção de viajar com segurança, mais barato, mais conforto. Prejudica também quem quer trabalhar, porque essas empresas poderiam ampliar suas atividades, gerar mais empregos, seja de motorista, técnico de manutenção, comercial, administrativo, vendas, por aí vai, né? E prejudica também o próprio Estado, porque o Estado perde a arrecadação com isso. Porque esses passageiros que não têm condição de pagar o preço da rodoviária ou não são atendidos pelos horários da rodoviária e migram para o clandestino, eles migram para uma atividade que não tem nem fiscalização e nem paga imposto, né? Então perde o passageiro, perde o trabalhador, perde o próprio Estado. Quem ganha? Só o empresário de ônibus que tem o seu mercado protegido por burocracia de forma artificial. A gente precisa retirar essas amarras para permitir que as pessoas viajem mais, com segurança, mais barato, com mais conforto. É para isso que serve o projeto de lei que eu apresentei, que eu espero seja bem recebido pelos colegas, avance na tramitação, mas acima de tudo, eu espero que a partir das ideias que estão contidas nele, a gente consiga uma revisão da regulamentação hoje existente no Poder Executivo, que está ao alcance do governador alterar a qualquer tempo. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. O senhor já esteve aqui conosco em outras oportunidades, deputado, está mais que treinado, né? Mas nunca treino o suficiente, as perguntas são sempre muito a queima-roupa. Então vamos lá, se prepare. Vamos começar então, deputado. Fechamento do comércio em BH versus programa Minas Consciente do governo do estado. Prefiro o programa Minas Consciente, é mais transparente, é mais previsível e aparenta ter uma programação muito melhor para que as pessoas possam voltar ao trabalho, voltar à sua rotina, voltar a produzir com comida dentro de casa. Vacina, obrigatório ou não? Facultativa. O Estado deve fornecer a vacina, mas cada cidadão deve decidir o que injeta ou não no próprio corpo. Eu acho inadmissível que o Estado, à força, injete uma substância no corpo de alguém contra a vontade dessa pessoa. Empresários do setor de ônibus. Tem um lobby muito poderoso para manter essas regras como elas estão. A própria existência delas revela isso, mas certamente são pessoas que vão precisar se adaptar aos novos tempos e entender que não dá para manter um sistema que prejudica o consumidor, que prejudica o trabalhador. Isso precisa mudar. Desburocratização. Absolutamente essencial para o Estado voltar a crescer e, principalmente, voltar a crescer ajudando quem é pequeno, empreende por necessidade para colocar comida dentro de casa. Alexandre Calil versus Romeu Zema em 2022. Romeu Zema, melhor governador do Brasil, melhor desempenho no combate à pandemia, restaurando um estado absolutamente quebrado pelas gestões anteriores e fazendo isso do jeito mineiro, come quieto, que a gente admira tanto e sabe valorizar. Jair Bolsonaro. Um desempenho lamentável durante a pandemia e um desempenho lamentável também a presidência. Eu definitivamente estou muito decepcionado
com a condução da presidência da República pelo Jair Bolsonaro, esperava muito mais, esperava um pouco mais também de coerência no programa liberal que ele propagandeou durante a campanha. Definitivamente não aconteceu. O que a gente viu acontecer foi uma aliança com os mesmos grupos políticos que já estavam lá durante Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula, FHC e por aí vai. Deputado estadual Guilherme da Cunha, pelo Partido Novo, coordenador da Frente Parlamentar pela Desburocratização na Assembleia Legislativa, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, prazer falar com o senhor, ótimo ano aí de 2021. Muito obrigado a você, Rodrigo, obrigado, Adriana, obrigado, ouvintes, pelo prestígio de poder estar novamente aqui na rádio, é um prazer sempre falar com vocês, um excelente 2021 a todos, vamos superar essa fase de isolamento, vamos perseverar, vamos ganhar da pandemia, voltar à nossa normalidade. Obrigada, deputado. Deputado Guilherme da Cunha, que participou conosco aqui no Café com Política.